Então vamos começar, Andresa. Bora? Olha, eu estive aqui a cuscar-te e percebi que tu vens de um cruzamento entre as artes plásticas e a dança, não é? Sim, porque assim, oficialmente entrei na Faculdade de Belas Artes, não é? Portanto, foi esse o percurso mais académico, mas ao mesmo tempo que estava a fazer o curso, que não acabei, comecei a estudar dança e a trabalhar nas artes performativas. Portanto, acabei por depois ir tendendo mais para as artes performativas, sendo que a nível académico a minha formação estava mais nas artes visuais, porque depois o meu percurso mais pela dança foi através das escolas que na altura também apareceram, como o SEM, o Fórum Dança, que eram escolas mais alternativas e muito... É isso que eu estava a dizer, foi uma formação mais fora das escolas tradicionais. Sim, porque, enfim, às vezes não há muita paciência para ir para tirar um curso superior, não é? Assim, mais oficial. E na altura também senti que essas escolas mais alternativas também estavam a dar algo que a Escola Superior de Dança, ou com uma formação mais convencional, não era tão estimulante. Isto nos anos 90, não é? Nos anos 90, não é? Tu... 90, 2000, sim. Começaste o teu percurso artístico nesta área quando? Em que ano? A verdade é que foi logo muito cedo. Na verdade, comecei a fazer as minhas próprias criações em colaboração com outras pessoas, bastante em tenra idade. Acho que 2000, 2001. Exato. Tu em 2002 fundaste com a tua irmã a Máquina Agradável, não é? Sim, e depois acabámos por fundar a Máquina precisamente por isso, para ter esse enquadramento também para as nossas criações. Era uma altura em que realmente uma pessoa tinha um bocadinho essa ideia de que isto ia funcionar, não é? Era uma altura em que havia alguma possibilidade para pessoas realmente jovens terem um apoio do Estado para começarem a fazer coisas. Houve aí uma contingência bastante particular, não é? Acho que, entretanto não se repetiu muito mais vezes. E sim, então formei com a minha irmã Máquina Agradável, que fomos co-dirigindo até 2014, 2015. Portanto, é isso, acabei por promovendo o meu próprio trabalho, mais do que trabalhar noutras companhias ou como intérprete. Houve logo assim uma vontade muito inicial de ir criando os meus próprios objetos artísticos, em colaboração com outras pessoas, claro. Objetos artísticos que, segundo o que me apercebo, embora possam ser identificados com algumas áreas, eles tentam fazer aqui assim um derrubar de fronteiras entre as várias áreas artísticas, não? Sim. Não gosto muito de pensar. Sempre tive alguma dificuldade em categorizar ou seja, os meios de que disponho, os instrumentos, seja a escrita, seja o movimento, seja uma relação mais teatral com o espaço de cena, mais plástica. Acho que gosto de me mover livremente nessas possibilidades e depois depende daquilo que quero, de qual é que é a premissa, de qual é que é o dispositivo que quero explorar. Acho que só no final é que consigo dizer isto é teatro, ou isto é dança, ou isto é... ou seja, não ponho a área a priori. E também utilizando os trabalhas a recursos escrita, não é? Sim. A palavra sempre foi
Eu acho até que nessa altura em que comecei a trabalhar na dança, sentia que a dança tinha um espaço muito grande para utilizar a palavra, que havia um espaço muito mais livre de utilização de palavras do que o teatro, por exemplo. Isso também já era fugir do cânon da própria dança, não é? Precisamente, porque também nessa altura andávamos todos a fugir do cânon da própria dança, e esse lado não canónico trazia esta possibilidade de utilizar a palavra e o ato de falar de um modo muito livre. Portanto, mais do que pensar em mim como, na altura nem sentia, nem havia muito essa personagem do dramaturgo. Pronto, havia, mas a linguagem contemporânea até estava um bocadinho ausente. Portanto, é isso. Muitas vezes não escrevia os textos antes de iniciar os ensaios. Eram coisas que se iam articulando conforme o processo, não é? Conforme o dispositivo inventado. E continua um bocado a funcionar assim. Não mudei própria, muito nesse em sentido. relação. Não me especializei. Não me especializei. Não te especializaste? Sim, continuo a saltitar. Tu própria, em relação ao meio, digamos assim, àquilo que se pode ou não chamar uma classe ou um meio artístico, como é que tu te situas? Como é que eu me situo? Por exemplo, em relação, geracionalmente. Não sei, porque a minha geração acho que teve alguma dificuldade em ter um lugar estável, em ter um lugar, no sentido de ter um lugar tipo propriedade privada. Foi a geração a seguir, uma geração muito forte, não é? Da nova dança, que definiu e que mudou a dança em Portugal e também no teatro. Estás a falar de quem? E, portanto, De Fiedeiro, de Vera acho que Mantero? acabou. Sim, de pessoas que têm, se calhar, mais 8, 9, 10 anos do que eu, não é? Pronto. E, portanto, acho que sim, e depois também politicamente, não é? As coisas como se foram passando, a instabilidade que depois, ainda para mais depois com a crise e essas coisas todas. Ou seja, esta situação são os eternos emergentes, não é? E de facto acho que me mantive sempre nesse não lugar, nesse lado não muito institucionalizado, se calhar pela natureza do meu trabalho, pela natureza do meu feitio e também pelo tipo de coisas e de pessoas com quem me interessa trabalhar. Então vamos voltar à conversa sobre a questão da presença das artes performativas, da importância que isso tem hoje, dos espaços que tem ou não tem, e eu gostava que te confrontasses um pouco com isso. Há um surgimento de espaços com lugar para artes performativas mais experimentais já há muito tempo. E de facto esse lado mais híbrido que as artes performativas trouxeram e que também tem a ver um pouco com a minha geração, não é? E que as que se seguiram perpetuam de certo modo e de outros modos e de novos modos. E sim, há esse lugar, mas ao mesmo tempo é uma geração que também viveu sempre de uma grande precariedade e portanto aquela tua questão também, que lugar é que uma pessoa ocupa? A pessoa nunca tem um lugar, não é? Há toda uma grande dificuldade em estruturar o trabalho, o trabalho ter alguma continuidade. Não apareceram muitas novas estruturas nos últimos anos, não é? Antes pelo contrário. Houve muitas que caíram. E isto, claro, que também teve associado aos grandes cortes que houve no governo de Passos Coelho e que começaram um bocadinho antes e que, de certo modo, afunilaram a realidade. Portanto,
porque a questão é também onde é que o dinheiro se move, não é? E eu acho que nesse sentido, quando houve cortes enormes de 70% para a atividade artística mais independente, que são normalmente os concursos através da DG Artes, as primeiras estruturas a caírem para já foram aquelas que faziam às vezes um trabalho mais experimental, que não estavam tão focados naquela questão de produzir um objeto acabado, finalizado, vendê-lo, fazê-lo circular pelos circuitos municipais, estatais. Portanto, esse sistema que ao mesmo tempo, e acho que é uma coisa um pouco perigosa, que é quando o sistema cultural está muito paralelo com o sistema capitalista, não é? Que de certo modo mina tudo, mas é preciso nesta área ter sempre um bocadinho um movimento de resistência a esse nível, porque também é a nossa Estás-me a função fazer lembrar uma coisa, questionar o sistema. estás-me a fazer lembrar uma conversa que eu tive, creio que há um ano e tal, com o Thomas Aldeirado, do Festival de Alcântara, e em que ele dizia exatamente isso que tu estás a dizer, por outras palavras. Estava a dizer que quando se reduz desta forma drástica o financiamento, os programadores tornam-se muito mais virados para aquilo que dá, que pode dar, que pode obter algum sucesso, e que tudo que é franja, tudo que é movimento marginal vai perdendo o seu lugar de existência. Sim, cria-se uma espécie de monocultura, não é? Um bocadinho. Mesmo a programação em rede, não é? Que tem algum lado positivo, tem também um lado negativo, que é precisamente tipo meia dúzia de objetos circularem pelos teatros todos. E criarem quase um padrão do objeto Sim, circulante, não é? sim, exato. Não quer dizer que, no sentido de descentralização, ok, porque não ir a vários sítios o mesmo projeto, mas a nível de possibilidade de atividade artística, e já que o dinheiro acabou por ficar muito centrado também nos teatros municipais e nacionais, e pouco mais, que são aqueles que uma pessoa consegue ter coproduções, não é? Porque há muitos espaços de acolhimento, espaços só, ao mesmo tempo é preciso dinheiro para produzir, não é? Para criar. E portanto cria um bocadinho esse monopólio, ou seja, é um bocadinho como os ténis Nike, não é? Cria-se algumas marcas, alguns nomes e satisfaz a necessidade de cultura com essa realidade, acho eu, bastante reduzida, não é? E que não promove a variedade de discursos e a possibilidade de uma comunidade que é grande, não é muito grande, mas é grande, existir. E acho que é isso, continuamos a viver um momento. Acho que vivemos sempre, a nível cultural, num grande irrealismo, a nível da abrangência que tem. E continuamos a ver isso refletido nas políticas culturais, se é que as há. Andressa, voltando agora para a atualidade, Sim. esta convergência do mesmo problema ser sentido por todas estas camadas que nós estamos aqui a falar, desde as camadas mais experimentais, desde as companhias, tudo isso, isto fez que juntassem numa mesma plataforma de defesa várias gerações, ou não? Ou tu sentes que esta clivagem se está também a manifestar na forma como cada um defende a sua posição neste contexto? Não, acho que houve uma integração muito transversal. Até há várias áreas artísticas, não é? Sim, O Pedro claro que Gonçalves dos Detcom falava-me disso mesmo. eu acho que sim, acho que há áreas artísticas que nunca se deram muito à luta
e que neste momento estão também a tentar despertar para isso e a tentar... E isso, quer dizer, não... E também transversal a nível geracional. Sinto que este momento, porque tem consequências também muito alargadas, é claro que há estruturas mais estabelecidas que conseguem estar um bocadinho mais protegidas, mas que criam um momento de ansiedade e de fragilidade geral, não é? Não, e uma visão muito abrangente sobre a realidade. Acho que da parte dos artistas, dos agentes culturais, acho que se está a criar um sentido crítico e de pensamento muito ativo, não é? Menos adormecido num funcionamento já vicioso ou já, pronto, de manutenção. E relativamente a certas áreas, como a música, como as artes visuais, são áreas que se calhar nunca tiveram uma luta tão ativa, também porque são bastante desprezadas, por exemplo, pelos concursos da AG Artes, por exemplo, não têm quase enquadramento nesse tipo de apoio estatal. E que eu acho que é um problema. Deveriam ter mais, deveriam, se calhar, por terem um ligeiro lado de mercado, mas também, ou essa dependência do mercado, não é? Mas como todas as áreas, deveriam também ser mais apoiadas a um nível estatal para poder também haver um espaço mais livre de experimentação, de investigação, de desenvolvimento. E eu acho que era bastante positivo se também essas áreas agora fizessem essa pressão para terem também lugar neste tipo de apoios que têm essa missão, não é? Que têm a missão de sustentar um lugar da atividade artística fora da relação comercial, não é? Da relação de mercados. Andresa, isto parece uma brincadeira com aquela pergunta que se costuma fazer, mas onde é que tu estavas no dia 10 de março, quando foi declarado o estado pandémico? Não é fisicamente, mas onde é que tu estavas em termos de trabalho? O que é que esta declaração veio interromper ou não? O que é que ela veio provocar e condicionar na tua atividade? O que é que tu pensaste nesse momento? Sim. Eu estava em residência artística no Senta, portanto estava muito bem, estava fora de Lisboa. Acabámos por prolongar até um bocadinho a residência, porque para que voltar para Lisboa? No entanto, a capacidade de concentração no trabalho reduziu imenso, porque toda esta realidade é uma realidade que ocupa muito mentalmente, não é? E eram constantes atualizações e interrogações. Tem até uma espécie de impacto nos próprios processos artísticos, de repente aquilo que estás a fazer parece que tem que ter novos sentidos. E pronto, e depois também a data de estreia, tudo isso tornou-se uma enorme incógnita. Depois, claro que regressámos e que esse processo de criação ficou interrompido, está a ser retomado agora, esta semana. Pronto, e a partir daí foi aquilo que foi também comum a uma série de gente, não é? Foi cancelamentos, reagendamentos um pouco mais tarde. Pronto, foi um pouco fechar-me em casa, ir comunicando com as pessoas e começar a pensar. Houve um momento agradável também de reflexão, de voltar a uma certa atividade, por exemplo, à escrita, de começar uma rotina de escrita para nada, que é uma coisa que eu raramente faço e que eu gosto muito, de escrever para nenhum fim. Portanto, houve essa possibilidade, houve essa pequena compensação de ter esse tempo. Voltar à casa de cada um, como diria. Sim, de não ter de ser produtivo, não é? Não ter de fazer uma coisa para um fim específico e de desfrutar dessa liberdade, de retomar a certas práticas que me são queridas, mas que não, sem ter de ter um fim, não é? Essa ideia de podermos parar, não é? Que era uma ideia que é quase impossível. O sistema vive de vender a ideia
de que é impossível pararmos e de repente não só era É. possível, como era obrigatório parar. E como se veio a revelar muito desejado, não é? Portanto, havia um déficit de paragem, sinto eu, assim, pelo menos as pessoas também que me rodeavam, sentia em mim, mas muito, muito grande, não é? Portanto, uma pessoa é que também tem aquela espécie de normal em que tem de estar sempre a trabalhar, porque de facto a realidade assim nos obriga, não é? E isso é algo que também temos de ver que está profundamente errado. Enquanto criadora, antevês alguma influência deste tempo de paragem na tua obra, não só concretamente em termos de conteúdo, mas também em termos de alguma coisa? Agora, quer dizer, inevitavelmente haverá. Neste momento, por exemplo, estou a sentir que há uma espécie de retoma que me obrigam de novo a uma aceleração que Não gostaria é estranho isso? de não ter voltado neste nível. Depois de tanto ter refletido, ter pensado como o sistema está falido e falha em várias de vários modos, e é uma coisa que sinto há muito tempo, ou que se calhar sempre senti, essa aceleração desumana, não é? E na atividade artística isso às vezes tem consequências desastrosas, ou tira o prazer que deveria estar associado. Mas neste momento, de facto, tenho esta sensação de voltar a essa aceleração quase normal, porque não houve nada de essencial que mudasse também, na realidade e politicamente e antes pelo contrário, não é? Deixámos uma data de coisas paradas e agora uma retoma que é uma retoma um bocadinho falaciosa, não é? Nós estamos, sinto que estou agora tipo a tentar, a fingir que está tudo normal, a tentar voltar a trabalhar Estamos a com fingir que novas está tudo datas. normal? Sim, de certo modo, porque de novo se estabelecem as relações, não é? De novo se coloca a mover aquilo que estava em andamento e que parou e que queremos que de novo volte a mover. Eu digo que isto é falacioso, porquê? Porque estou, por exemplo, a reagendar espetáculos para outubro, novembro. Até alguns que têm que é em trabalho conjunto com escolas. Quer dizer, tudo isto é uma realidade pouco estável, não sabemos se vai realmente acontecer. Ou então há reagendamentos que ficam em cima uns dos outros e que tem de cair um trabalho. Ou seja, as consequências que estamos a viver desta pandemia, que parece que ficaram nestes 3 meses que passaram, vão na verdade estender-se durante muito tempo, não é? E é Ainda isso ontem a Anaísa Raquel me dizia exatamente isso. Sim, e então há esta falácia de retoma, de ok, agora é possível ir ver espetáculos, mais ou menos, é possível voltar a ensaiar com certos procedimentos e toda uma nova gestualidade associada, mas na verdade estamos a criar algo que pode ser muito ficcional também, não é? E isto é preciso olhar para isto. As consequências que nós vamos ter no nosso trabalho vão durar 1 ano ou mais, não sabemos, mas pelo menos 1 ano certamente. Por várias razões, por isto de quando reagendamos coisas que ficaram pendentes, muitas vezes caem em cima umas das outras e tens de escolher uma. Por exemplo, alguma coisa com a relação com uma escola, não sabemos como é que vão estar as escolas, como é que vão funcionar. Não sabemos como é que o público vai aderir a esta nova fase. Não sabemos quando é que haverá uma nova fase de confinamento. Depois houve também todo um puxar para a frente, não é? Um reagendamento
que de certo modo entupiu até as entidades, os agentes culturais, para até se calhar do final de 2022, portanto, encontrar novos contextos, novas parcerias, novos financiamentos, é bastante difícil, não é? Porque foi tudo as coisas vão sendo reagendadas e as programações vão ficando cheias. Portanto, não sei, há assim isto a um nível quase logístico, não é? Operacional, que essa normalidade não vai existir. Há muito tempo que eu procuro outro modo de fazer coisas, não é? Outro modo de fazer coisas? Sim, outro modo de funcionar, menos sujeito a todo este sistema, não é? Isto é sempre um bocadinho uma utopia, mas é aquela utopia que se vai trabalhando devagarinho. Mas cada vez mais parece uma utopia pensar que conseguimos viver nesta normalidade. Sim, é um facto. É um facto. É possível sobreviver, quer dizer, o problema sempre foi possível sobreviver, de certo modo. Eu acho que no momento atual, para muita gente, não é possível sobreviver. A sobrevivência que tínhamos não é uma realidade atual. E isso também tem muito a ver com esta espécie de negacionismo que existe relativamente à cultura, que não há realmente estou a falar às vezes até mesmo em números de apoios, não há uma visão real do tamanho da comunidade. Não é? Quando se diz que há um apoio de 1 milhão de euros, 1.700.000 de apoio de emergência, quer dizer, isso é completamente ridículo. Este setor, não sei, tem que 100 mil pessoas. Isso sempre se refletiu também nos concursos, não é? Tipo, ou seja, não há uma adequação, há um subfinanciamento relativamente à realidade que existe. Já que estamos a falar de concursos, de financiamentos, tu tiveste com a Tânia Guerreiro uma iniciativa de uma candidatura fictícia ao concurso de apoio. Queres falar sobre isso? Sim, quero. Portanto, sentimos a necessidade de não largar esta urgência, não é? E também com receio porque lá está, há muito esta ficção da normalidade. Agora abrem os concursos de apoio a projetos, as pessoas focam-se nisso, a pensar nos projetos para 2020, 2021, ficam muito absorvidas por isso, quem normalmente se candidata a isso, mas houve uma coisa fundamental que devia ter sido já antecipada, não é? Mal se deu a pandemia, que não ficou resolvida, que era a linha de apoio de emergência, porque aquela que existiu não era uma linha de apoio de emergência. Não funcionou desse modo, era uma coisa concorrencial, com um valor muito pequeno, e que na verdade ainda ninguém até recebeu esse dinheiro, passado estes meses. Pois é estranho isso, não é? Portanto, toda a emergência, toda a urgência está mal feito porque tem de ser rápido, mas afinal nem nesse sentido temporal está a funcionar. Pronto, então resolvemos forçar esta ficção de inventar uma linha de apoio de emergência e vamos continuar um bocadinho a tentar criar esta ficção que é aquela que através dela tentarmos plasmar a realidade. Agora serão anunciados certamente outros apoios, um apoio social, dizem. Os valores são sempre irrisórios, são sempre muito insuficientes. Só que as pessoas não têm, quer dizer, o senso comum, a opinião pública não tem noção do número de pessoas, da dimensão do setor, não é? O Ministério faz de conta que não sabe, não é? Portanto, pode publicamente atirar quaisquer números que parecem imensos apoios, parecem... eu acho que neste país sempre vivemos um bocadinho no irrealismo. Podemos ver o ordenado mínimo, não é?
não chega a 600 euros e na relação com o preço das rendas, por exemplo, vivemos sempre numa espécie de irrealismo. Na área da cultura é muito agravado. E, portanto, por isso o problema dos concursos. Não, o mal não é serem concursos, a concorrência. Não é, eu não gosto de competição, não gosto de concursos, não gosto de concorrência, mas ainda bem que há concursos, porque já houve alturas em que não existia, não é? Em que era por telefonemas, almoços, dinheiro direto. Portanto, ainda bem que há critérios, que há algum concurso público, como há em todas as outras áreas. Mas o problema é sempre agravado pelo subfinanciamento. Não é? E isso é algo que se vê sempre, com estruturas que são elegíveis e que não conseguem entrar, que não conseguem ser financiadas pela quantidade de projetos que são apoiados. E, mesmo assim, há imensas áreas que não são abrangidas, não é? Músicas, artes visuais, essa coisa que fica de fora. E isto continua a ser muito problemático para uma vivência saudável da atividade artística, não é? Eu acho que neste momento, portanto, e de certo modo, claro que as candidaturas não serão elegíveis, isso nós sabemos, portanto isto é toda uma ficção nesse nível, um bocadinho uma ficção a forçar a realidade, mas portanto este instrumento das candidaturas a projetos pontuais não é viável, as candidaturas não são elegíveis porque na verdade não se pode candidatar com o mesmo projeto várias vezes. E nós pusemos, foi precisamente as pessoas a candidatarem consecutivamente o mesmo projeto. Mas percebeu-se que era mais uma iniciativa política também. Claro, sim. Através do nosso interlocutor principal, que é também a Direção-Geral das Artes, o nosso instrumento principal. Andressa, e vamos continuar a tentar criar vamos continuar a ficção, de modo, através da ficção, mostrar uma realidade que a Ministra e o Ministério continuam a esconder, a baralhar com alguma. Mas tenho lido as tuas participações no Facebook e tu és muito crítica da sinceridade com que o Ministério está neste jogo, não é? Sim. Não sou realmente fã da nossa Ministra da Cultura, nem acho que seja uma pessoa com relação com as artes, nem com interesse. Portanto, e isso, por exemplo, reflete-se nestes projetos mais fora da caixa, mais inusitados, como foi o TV Fest, ou como é agora o Não Brinques com o Fogo, que são coisas que refletem... Eu vi que já tens um projeto para apresentar a esse... eu vi um vídeo teu... Pois, não foi em resposta a isso. Esta coisa do Não Brinques com o Fogo reflete uma distância dela de entendimento do que é a função, do que é o papel da arte. Enorme, brutal, uma falta de estudo, sequer de pesquisa, porque isso também tem sido às vezes prática recorrente, quer dizer, não é, o papel da arte não é didático, não tem de ser didático, não tem de comatar aquilo que o poder governativo não consegue resolver, como o problema dos fogos. É muito importante que continue a ter a sua idoneidade, não é? A ter a sua liberdade de criar espírito crítico, de criar reflexão. E, portanto, esta relação de resolver o problema florestal, dos incêndios florestais. Não te estava já a ver vestida de bombeira? Não te estava já a ver vestida de bombeira? É completamente ridículo. Eu prefiro vestir-me de bombeiro, ir apagar fogos. Prefiro verdadeiramente do que estar... Isto é uma manipulação também, uma manipulação, uma perpetuação de uma espécie de ignorância também a nível da opinião pública do que é a arte, ou qual é que é a importância e a fundamentação da atividade artística, não é? E porque aquilo parece bem, olha que giro, que engraçado,
colocar os artistas a promover esta necessidade de ter uma relação com limpar os terrenos e não é essa a função da atividade artística. Às vezes lembro, e isso parece uma espécie de lavagem de consciência de um Estado governativo que não consegue resolver certas questões. E nós não temos de ter esse papel. Portanto, fico irritada com isso, sim. E, portanto, fiz aquele vídeo. Aquele vídeo, na verdade, não foi. Portanto, é um vídeo em que eu atiro um pano molhado à cara da ministra, não à cara concretamente, mas está escrito cara da ministra numa parede. Isso não foi feito em resposta a isto. Tinha sido antecipado, não sei porquê. Foi feito para a festa do pijama do Penhasco, foi um convite do Penhasco. Uhum. Foi um bocadinho em resposta àquele programa Prós e Contras. Tu também encaraste de uma forma muito entusiasta, eu acompanhei as tuas reações. Sim, que foi bom. Eu e acho que toda a comunidade sentiu-se bastante lesado até, não é? Com aquele tipo de discurso à volta da cultura e daquela... Mesmo das pessoas que estavam lá, não é? Que representavam o nosso setor. Pronto, e de facto foi feito mais em resposta a esse momento não brilhante da nossa ministra. Andrés, antes de eu te deixar ires para o ensaio, tu tens um ensaio hoje às 2 horas, não é? Sim. Já estás a recuperar a tua vida normal? Sim. Já abraças as pessoas? Sim, abraço com a cabeça por trás do ombro e a respirar. Ao mesmo tempo tem de haver uma atenção muito especial relativamente a como é que cada pessoa está a lidar com isto, não é? Portanto, sempre que se chega ao pé de alguém, temos de tentar olhar se dá para dar um abraço, se é com o cotovelo, se é... Não é? E respeitar esse modo. Portanto, há um exercício também de tolerância e de respeito e de traduzir o que é que vai na cabeça de... Não fiz esta pergunta a ninguém, mas por causa da tua área de trabalho e por causa de uma reflexão que se pode impor sobre isto, a questão da pandemia também nos trouxe uma relação diferente com o nosso corpo, não? Com a dimensão, a hipotética dimensão viral do nosso corpo, com o potencial destruidor do nosso corpo. Como é que uma pessoa que trabalha com o corpo como tu vê isso? Bom, o corpo ressente-se da paragem. Eu acho que a paragem fica impressa no corpo, não é? E então mais conscientemente temos de o ativar, de reativar. Mas eu acho que aquilo que é mais, menos que para mim, fica mais marcado é a necessidade de presença, mais do que também a relação com o corpo. Sim, o corpo agora muitas vezes parece que é uma coisa suja, não é? E há um lado quase de conotação pejorativa a esse nível, mas ao mesmo tempo há uma espécie de saudade do corpo, de necessidade do corpo, de falta, a qual também o valorizamos e sentimos essa falta de presença. Eu estou a falar aqui contigo, é uma chatice, preferia estar a beber um café do que estar a ver-te assim deste tamanho, não é? Portanto, há muita gente que está um bocadinho entusiasmada com estas novas possibilidades digitais, porque parece que trazem uma espécie de facilidade de divulgação, de promoção, de execução. Eu pessoalmente não sinto nada disso. Não sinto que seja para mim mais fácil fazer uma coisa para um formato digital, porque até de ferramentas, não tenho bons microfones, não tenho um bom computador para editar vídeos, pronto, esses skills mais técnicos. Eu pessoalmente não gosto muito de ver espetáculos online,
não me satisfaz, prefiro ouvir música, ou tenho aproveitado para ver filmes, que é uma coisa que eu não sinto que fique tão diminuída por este formato da janelinha. Portanto, tenho mais tendência a ir para outras áreas do que para as áreas performativas. E já fiz alguns projetos para plataformas online, não é? Como todos nós já fizemos nestes meses. Demoro imenso tempo a pensar em alguma coisa que eu acho que funcione, não é uma coisa nada imediata. Portanto, demoro tempo, não acho que seja mais fácil, não acho que seja mais barato nesse sentido também. Não acho que chegue a mais pessoas, que seja uma forma fácil de chegar a muita gente, porque se calhar as pessoas vêm 5 minutos e passam à frente. Portanto, também não há uma fruição total dos objetos, não sinto essa confiança de estás aqui comigo e vais estar até ao fim. Portanto, o meu entusiasmo é bastante relativo, relativamente a estas novas possibilidades, esta janela de oportunidade. É assim, tipo, pronto, está bem. Olha, Andresa, quando eu te propus fazer esta conversa, houve alguma coisa que tu pensasses, olha, é uma oportunidade para dizer isto, que não tenha passado ainda para esta conversa? Ou... Não antecipei, não antecipei nada, mas agora que falas nisso, acho que é mesmo importante aquilo que estavas a falar, de uma certa comunicação transversal do setor, uma reflexão mais aprofundada. Houve coisas a nível mesmo de artigos na comunicação social, pessoas a pensarem sobre isto, muito aprofundadas, muito interessantes. Criou-se muito discurso, muita auscultação também. Portanto, é depois frustrante que a nível político não tenha vindo a refletir toda essa reflexão que tem vindo a ser criada. E agora é isso, vamos voltar de novo a uma tentativa de normalidade que nos é imposta, não é? Para continuarmos a sobreviver, que pode muito fragilizar este momento de encontro e de luta conjunta, que requer muito esforço, requer muito tempo. É claro que não vamos estar constantemente com esta intensidade, provavelmente, mas era muito importante que este tecido se mantenha ativo, nem que seja tipo na epiderme ou na derme, pronto, que não desapareça, que não pode... Os poderes é muito o dividir para reinar, não é? Isso é uma estratégia muito usada pelos poderes políticos sempre, historicamente. E era bom termos isso muito, muito presente, acho eu. Porque... Antes de ires, o que é que tu vais ensaiar? É um projeto que se chama Sujeito. É com o Gonçalo Alegria e com o Mathieu Erlache, que é assim já tipo família artística. Já estamos bastante desconfinados, bora lá. E é um projeto que, no fundo, são dois seres desta espécie, não é? Dois seres que estão para lá em cena e que estão sujeitos a todo o tipo de movimentos. Portanto, é assim um bocadinho uma paródia também em relação à dança. Em vez de dançarem, são dançados, não é? Essa inversão da ideia também de sujeito, do sujeito que age ou do sujeito que está sujeito, que está submisso. Sim, portanto acaba por também este tempo que estamos a viver se refletir muito, às vezes demasiadamente também, não, a nível de criar confusão e de criar reflexão no processo que estamos a fazer. Vamos ver o que é que resulta. Se tudo correr bem, apresentamos no final de agosto no Penhasco, porque achamos que agosto pode ser um mês a usar. Ok, vamos ver não, então. acho que não vai toda a gente de férias para Albufeira em agosto. Pronto, vamos vendo.
nunca temos Vamos certezas, ver. não é? Vamos lá ver Vá, se dá. felicidades para o teu projeto, Andresa. Obrigada, Joaquim. Foi muito Tchau. fixe. Fica bem.